Módulo 19 Formas de controle social. A complexidade das relações entre sociedade e indivíduos, como enfatizado no módulo anterior, é objeto de interpretações sociológicas diversas, algumas destacando os condicionamentos socioculturais sobre os indivíduos e outras focalizando prioritariamente a liberdade individual nas ações sociais. 9 Em que pesem essas diferentes perspectivas, há consenso quanto ao fato de que as individualidades se formam na vida em sociedade, mediante o processo de socialização. Muitos pensamentos, sentimentos e comportamentos dos indivíduos prolongam padrões socioculturais por eles interiorizados. Suas convicções acerca de valores, como bem e mal, certo e errado e justo e injusto, têm sua fonte em tradições sociais que persistem através das gerações. Dessa forma, os princípios morais, as regras de conduta e as explicações sobre a realidade predominantes em uma sociedade, por sua ampla aceitação entre os indivíduos, asseguram a coesão social. Contudo, a adição aos valores dominantes jamais é absoluta. O que queremos dizer, é que existem discordâncias, questionamentos e possibilidades de contestações, realizadas por indivíduos ou grupos sociais, em face das normas sociais em vigor. O controle social e o uso da violência pelo Estado. Sendo assim, devemos notar que, muitas vezes, as prescrições da sociedade são desafiadas pelos indivíduos, e essas contestações, quando se articulam em profundas mobilizações sociais, podem conduzir a profundas modificações históricas. Por outro lado, a sociedade sempre dispõe de meios para inibir comportamentos considerados desviantes que se afastam dos seus padrões, e, quando eles acontecem, castigar os seus autores. Quanto a este último aspecto, estamos tratando do controle social exercido sobre os indivíduos. O que é controle social? O sociólogo Peter Berger, em seu livro Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística, define esse conceito sociológico nos termos seguintes: controle social é um dos conceitos mais utilizados em sociologia. Refere-se aos vários meios usados por uma sociedade para enquadrar seus membros recalcitrantes. Nenhuma sociedade pode existir sem controle social. Até mesmo um pequeno grupo de pessoas que se encontrem apenas ocasionalmente terá de criar seus mecanismos de controle para que o grupo não se desfaça em muito pouco tempo. E escusado dizer que os instrumentais de controle social variam muitíssimo de uma situação social para outra, os métodos de controle variam de acordo com a finalidade e o caráter do grupo em questão. Berger, Peter. Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística. 23 ed. Trade e Donaldson M. Garschagen. Petrópolis, R.J., Vozes, 1986 p. 81. Controle social, portanto, consiste nos mecanismos utilizados pela sociedade para evitar condutas contrárias às suas normas, promovendo o ajuste de indivíduos potencialmente contestadores sob ameaça de alguma forma de punição social. Esse controle é praticado tanto no plano geral da sociedade quanto por grupos sociais específicos. São meios de controle social: o uso da violência, a pressão econômica, a persuasão, o ridículo, a difamação e o opróbrio. Na sequência, discorreremos brevemente sobre eles. Quando pensamos no uso da violência, costumamos associá-la a atitudes criminosas em que se aplica a força física para agredir a vítima. Em muitas situações, contudo, a violência é praticada como forma de controle social. Em uma ocasião, por exemplo, em que um grupo de pessoas, revoltadas com um roubo ou alguma atitude similar, também usa a força física para defender-se ou defender alguém, praticando agressão contra o suposto autor do delito. Temos uma situação violenta que pode ser compreendida como meio de controle social. Porém, em casos como esse, a utilização da violência também será uma transgressão de normas da sociedade, já que, sob o ponto de vista legal, o indivíduo supostamente criminoso deve ser julgado e, se considerado culpado, punido pelos órgãos do poder judiciário. O fato é que somente o Estado, poder político institucionalizado, tem o direito juridicamente assegurado de utilizar a violência, empregando-a como forma de controle social. Em outras palavras, o Estado tem o monopólio legal do uso da violência, podendo empregá-la contra indivíduos que desafiam leis e normas politicamente estabelecidas em uma sociedade. Ao lermos essa informação, ficamos, inicialmente,
propensos a acreditar que ela se refere exclusivamente às modalidades políticas ditatoriais, a saber, aqueles regimes políticos autoritários, nos quais não se pode criticar as medidas governamentais sem o risco de perseguição, prisão e privação completa da liberdade. Sabemos, afinal, que estados com governos autoritários se utilizam de instrumentos, isto é, de ações, para reprimir seus opositores, aplicando formas diversas de violência, tais como prisão, torturas e assassinatos. Entretanto, ainda que o recurso à violência seja mais frequente e intenso em regimes políticos ditatoriais, é necessário prestar atenção ao conteúdo desta afirmação: todos os estados têm o monopólio legal da violência. O Estado, portanto, a despeito de sua configuração política específica, sempre está autorizado, legalmente, a empregar, se necessário, a coerção física para garantir o cumprimento das leis. 9 Assim, mesmo nos países politicamente democráticos, em que prevalece o respeito aos direitos individuais, aos movimentos sociais e à liberdade de expressão, o Estado tem o direito de usar medidas de força para evitar o descumprimento dos princípios constitucionais e da ordem sociopolítica, legalmente instituída. DY 13 Isto que já o mecanismo de pressão econômica é muito comum em ambientes empresariais. Pensemos no seguinte exemplo: a gestão de uma empresa demite parte de seus trabalhadores e aumenta a quantidade de trabalho daqueles que permanecem contratados, sem nenhuma contrapartida salarial. É razoável supor que essa medida gere um ambiente de insatisfação entre os trabalhadores. Todavia, talvez a maioria não verbalize seu aborrecimento ou não comunique sua contrariedade com a situação. Por quê? A contestação à decisão da administração da empresa pode resultar na demissão do seu autor. A pressão econômica é o meio de controle social utilizado por diferentes grupos sociais. Esse expediente de controle social, então, favorece a conformidade das pessoas a certas normas, uma vez que criticá-las oferece riscos às suas condições econômicas e, em alguns casos, à satisfação de suas necessidades materiais básicas. Essa forma de pressão, embora mais generalizada nas relações de mercado, é verificada também em outros círculos sociais, como no interior dos laços familiares, quando um indivíduo, sustentado por outra pessoa, é pressionado a se comportar de determinada maneira para não ser punido com perdas econômicas. Sobre a persuasão, trata-se de um meio de controle notável em circunstâncias nas quais o ponto de vista de uma pessoa contraria, inicialmente, a visão predominante de um grupo sobre alguma questão. Nesse contexto, é comum que o indivíduo seja convencido a mudar seu posicionamento, modificando ou, pelo menos, moderando sua opinião, para não ser marginalizado pelo grupo social. E quanto ao ridículo? É também uma forma de controle social em muitos círculos sociais, uma vez que, frequentemente, as pessoas desistem de fazer algo, de praticar uma conduta bastante distinta dos padrões em função do temor de serem ridicularizadas por causa do seu comportamento. Esse mecanismo encontra-se disseminado nos mais diversos grupos e nas mais variadas situações sociais. Em um exemplo muito simples, um jovem pensa em se vestir de forma muito distinta das tendências da moda e dos padrões sociais, mas desiste quando projeta a ridicularização a que poderia ser submetido pelas demais pessoas. A ridicularização é um meio de controle social muito semelhante à difamação e ao opróbrio, pois esses diferentes mecanismos implicam a ameaça de marginalização e, no limite, de exclusão dos indivíduos pelos grupos sociais nos quais estão originariamente inseridos. Peter Berger discorre sobre o ridículo e a difamação, ao afirmar que o ridículo e a difamação são instrumentos potentes de controle social em grupos primários de todas as espécies. Muitas sociedades usam o ridículo como um dos principais controles sobre as crianças. A criança obedece à norma não por receio de castigo, mas para não ser alvo de zombaria. A difamação, ou o mexerico, como é bem sabido, é de especial eficácia em pequenas comunidades, onde a maior parte das pessoas conduz suas vidas no alto grau de visibilidade e possibilidade de inspeção por parte de seus vizinhos. Em tais comunidades, o disse-me-disse é um dos principais canais de comunicação, essencial à manutenção da trama social.
Berger, Peter. Perspectivas sociológicas, uma visão humanística 23 ed. Trade e Donaldson M. Garschagen. Petrópolis, R.J., Vozes, 1986 p. 85. A difamação consiste no ataque à reputação de uma pessoa, que ocorre por meio da difusão de notícias e comentários que afetam negativamente sua imagem na sociedade. É utilizada, muitas vezes, contra indivíduos cujos comportamentos não seguem exatamente os costumes de um grupo social, ou, da sociedade. Seu potencial como forma de controle social reside no fato de desestimular os seres humanos propensos a romper com padrões sociais, pressionando-os a desistir dessas condutas divergentes em favor da preservação de seu prestígio na sociedade. Por fim, há ainda o opróbrio, sinônimo de desonra pública, o qual acontece quando alguém é publicamente humilhado e desprezado, reconhecido como indivíduo que não merece a estima das pessoas. Em certo sentido, trata-se de meio de controle social mais radical em relação à difamação, uma vez que vai além do abalo na reputação, consistindo na declarada aversão de um grupo social por um indivíduo. Assim, esse mecanismo se manifesta, por exemplo, quando as pessoas de determinado círculo de convivência deixam de conversar com um indivíduo, ignorando-o e excluindo-o de suas relações mais próximas em razão de uma atitude avaliada como inaceitável pelo grupo em questão.